Abra as vossas Bíblias, irmãos, sem perca de tempo, aleluia, no livro que escreveu o profeta messiânico Isaías, capítulo de número 62. Louvado seja Deus. Vamos ler do 1 até o 5, amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Vamos ler. Jerusalém, a esposa de Deus, o Senhor. Eu estou com a tradução em TLH, tá bom, irmãos? Eu amo Sião e por isso não me calarei, não descansarei até que a sua vitória brilhe como o sol e a sua salvação brilhe como uma tocha acesa. Jerusalém, todas as nações verão a sua vitória, todos os reis ficarão admirados com a sua beleza. Você terá um novo nome, um nome que o Senhor lhe dará. Você será como uma bela coroa que pertence ao Senhor, seu Deus. Nunca mais, nunca mais, nunca mais a chamarão abandonada, e a terra não será mais chamada arrasada. Louvado seja Deus. Em algumas traduções, Efisibá, irmãos, você chamará minha querida, ou Beluá, e a sua terra de minha esposa, pois o Senhor está contente com você, e a sua terra será a esposa dele, assim como um moço casa com a sua noiva, também aquele que construiu casará com você. Assim como o noivo fica feliz com a noiva, também o seu Deus se alegrará com você. Glória! Quem está feliz por essa palavra? Glória! Aleluia! Irmãos, estamos diante de um livro muito conhecido e muito pregado, louvado seja Deus. O livro de Isaías, o profeta messiânico. Esse livro é descrito como uma mini Bíblia, com 66 capítulos, louvado seja Deus, e com grandes exemplos aqui, com grandes profecias, anunciando o nosso Senhor, a noiva que virá buscar a igreja. O profeta Isaías, o seu nome Isaías quer dizer salvação. Ele veio, irmãos, anunciar a salvação do Senhor Deus, do Senhor Jesus, para cada um de nós que não tínhamos esperança outrora, mas Deus levantou alguém, irmãos, com muita coragem, em um período difícil, um período que estava em declínio o povo de Israel, e Deus levantou este homem com muita coragem e com muita ousadia para anunciar as boas novas daquele que viria e veio e que há de vir buscar a tua igreja. Quantos estão preparados para essa busca? Quantos estão se preparando para buscar? Irmãos, como sabemos, todas as pessoas que pisou o pé na terra, ela veio com uma missão. Diga para alguém que está do teu lado: Deus tem uma missão sobre a tua vida. Louvado seja Deus, porque às vezes, irmãos, nós estamos aqui e parece que a nossa história não faz sentido, mas o Senhor, Ele anunciou a Jeremias e o salmista dizendo que ainda a gente estava sendo uniforme, não éramos formados no ventre da nossa mãe. Deus já tinha escolhido e traçado, designado, escrito, feito um propósito para cada um de nós. Talvez olhamos em um tempo e vemos que para muitos não temos nenhum tipo de serventia, mas diga: para Deus nós somos mais que vencedores. Nós temos uma serventia, e esse Deus que levantou Isaías para anunciar as boas novas ao povo, Ele não mudou, irmão. Ele continua sendo o mesmo, ontem, hoje e não mudará, e será eternamente para todos sempre.
benevolências de Deus. Isaías, no seu capítulo 6, no ano de dor, no ano de sofrimento, o texto diz 6:1, que no ano que morreu o rei Uzias, no ano de tristeza, no ano de calamidade, no ano, irmão, de choro, Deus levanta um homem para anunciar o evangelho, e o evangelho de transformação. Eu não sei se você está entendendo ou talvez questionando, mas Deus está dizendo para alguém que entrou aqui essa noite: é no tempo do sofrimento, no tempo da dor, que eu também quero te levantar, que eu também quero te usar. Não é quando vai tudo bem, porque a Bíblia diz que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria certamente virá ao amanhecer. O choro pode, é uma incerteza que talvez ele dure ou continue, mas a certeza que terá alegria para as nossas vidas, independente das dificuldades. É o que Isaías está anunciando. E no seu capítulo 6, Deus traz uma menção muito forte aos nossos corações na sua chamada. Existia um trono vazio, irmão, e Deus queria encher alguém que estava vazio. Deus não está preocupado, irmãos, com o trono ocupado. Deus está preocupado com o trono com presença. Às vezes olhamos e dizemos assim: mas não tem muita gente na igreja. Deus quer usar meia dúzia ou 100 ou os 300 que está dentro da igreja para encher, para trazer de dentro para fora. Então não se preocupe, Grazi, mas eu sou tão pequenininha. Esta noite Deus quer te encher. E o texto diz, irmãos, que no ano que o rei Uzias morreu, ele diz: eu vi. Eu gosto muito dessa expressão que Isaías, ele fala: eu vi, porque o Deus está falando que ele tem experiência particular com cada um de nós. Deus tem uma particularidade tão maravilhosa com cada um de nós, porque você não vai poder viver a minha experiência e nem eu vou poder viver a sua. Mas Isaías está detalhando e dizendo: eu, no singular, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Isaías, irmãos, dentro do templo, ele consegue, irmão, espírito se deslocar e ver a glória de Deus descer naquele lugar. Eu quero perguntar essa noite e talvez questionar: é possível isso? Certeza absoluta. É possível nós vermos a manifestação de Deus, irmão, dentro do templo, dentro da casa de Deus. Dentro da casa de Deus também é lugar de termos experiência com Deus. Diga para alguém aí: se você não teve, você vai poder provar da experiência particular para com Deus. Começa a descrever o que Ele está vendo para cada um de nós, para ficar não só como memorial, mas também como testemunho, dizendo: aconteceu comigo e também pode acontecer com você, se você quiser. O que Deus estava falando com Isaías, Isaías estava recebendo, e com muitos detalhes ele relata esta visão e disse assim: os umbrais da porta se estremeciam, se movia. Ele conseguia contemplar fumaça no ambiente. Ele conseguia contemplar ser espiritual e detalhar como ele estava, irmão. Ele disse que o ser tinha 6 asas. Quantas asas? Com 2 voava, com 2 cobria os seus ossos e com 2 cobria os seus pés. E aí, irmão, quando ele está contemplando essa visão, ele consegue entender o quanto o ser humano é limitado para poder, irmão, estar apto para fazer o que é de Deus. Ele, com muito temor, ele diz: ai de mim, que sou impuro de lábios, irmãos. Ele estava dentro daquela visão, falando para Deus, dizendo: Senhor, sou tão pequenininho para contemplar a tua glória. E Deus está dizendo para nós aqui dentro, que não se preocupa com o teu tamanho, irmão. Ele se preocupa com o que tem dentro de você, irmão. Ele não procura uma pessoa grande ou bem instruída, irmão, que fala muito bem. Instruída na palavra, sim, mas ele procura alguém que
esteja apta para ser cheio. Então a visão ele começa a detalhar. Ele começa a detalhar e ele diz que ele está impuro. Mas não seja por isso. Se você entrou aqui essa noite se sentindo o maior pecador ou um menor, tem tenaz de Deus para a tua vida e para a minha vida. Então Deus, ele põe uma tenaz. Eu vou parafrasear para a gente poder entender e para a gente romper com essa mensagem. Ele põe e ele purifica Isaías naquele momento, daquela visão. E o texto segue dizendo que Deus, ele não se prontifica literalmente para Isaías, mas ele faz uma chamada, irmãos. E a chamada de Deus era essa: a quem me enviarei? A quem há de ir por nós? Irmãos, só quem entende o que é a chamada de Deus e que já foi tocado, que já teve a experiência, vai conseguir levantar a mão e estar disponível para as coisas do alto. Então Isaías logo entendeu e disse assim: eis-me aqui. Ele estava dizendo, depois dessa visão, depois que o Senhor me purificou, mesmo sem eu merecer, parafraseando, eu estou disponível, Senhor. Me ajuda. Ai de mim que sou tão pequenininho, mas eu vou fazer o que o Senhor quer. Eu entendo uma coisa: não é no nosso tempo e nem na nossa disponibilidade. É na chamada e no anúncio do Deus Altíssimo. Porque ali Deus estava somente anunciando para o profeta Isaías e automaticamente ele levanta a tua mão e se disponibiliza. Quem está disposto a fazer a obra do Senhor como Isaías? Eu sei que não é fácil, irmão, porque nós lemos um texto a qual nós lemos que Deus disse assim: nunca mais, nunca mais me chamarão de abandonada, me chamarão de desamparada. Eu sei o que Deus quer fazer conosco essa noite. É trazer literalmente para nós não só uma transformação, mas também alegrar as nossas vidas. Então eu olho para o texto e eu vejo Isaías no capítulo 1, Deus falando na boca do profeta messiânico. Que a mensagem é muito forte, irmãos. E ele disse assim para Isaías, vou ler com vocês para a gente acompanhar junto, em nome de Jesus, amém? Ele faz ali, Deus está acusando o povo, porque o povo, ele estava revoltado com o povo, ele disse: eu criei o povo, eu fiz vocês, eu cuidei de vocês, mas vocês se revoltaram contra mim. Olha a mensagem que Isaías está dando para um povo que está num período, irmão, de exílio, para um povo que necessitava de uma restauração completa. Ele disse: ó, o jumento conhece o seu dono, o boi conhece o seu dono, o jumento sabe o seu dono e põe o alimento para ele, mas o meu povo, ele disse assim, eles não sabem nada de mim, eles não me conhecem. Então a mensagem de Isaías naquele dia era uma mensagem dura para o povo, mas não é porque a mensagem é dura que nós não vamos deixar de ouvir. Quando a mensagem é dura, é porque Deus quer trazer uma transformação na nossa vida. Cada um de nós precisamos ser transformados, e não é um dia só, é dia após, é todos os dias um pouquinho. O povo, irmão, estava doente, literalmente falando, porque a Bíblia diz que a cabeça deles estava ferida, eles estavam todos desanimados, eles estavam de cabeça baixa, desanimados, sem ter vontade para absolutamente nada. Mas Deus levanta o profeta Isaías para dizer para eles: eu estou aqui para ajudar para vocês. Porque no capítulo 1 a gente vai ver que Deus não quer nem ouvir a oração do povo, porque o povo estava como, irmão? Estava terrível, estava pecando sem medida. Para eles estava tudo natural. Mas diga aí para alguém: ainda tem Isaías que vem trazer o sobrenatural. Olha o texto como diz. O texto nos relata que Deus não queria nem receber o sacrifício, as ofertas dele. Você pensa que coisa terrível.
É você ir ofertar a Deus. E Deus diz, obrigado, não preciso da sua oferta e não quero ela. Deus estava dizendo, eu não vou receber a oferta desse povo. Porque às vezes, irmãos, estamos na presença de Deus e muitas das vezes estamos fazendo a obra relaxadamente e Deus está dizendo assim, não é comprando, é se doando, porque Deus, Ele não é um Deus de barganha. E eu sempre falo isso quando estou ministrando em qualquer evangelismo, porque às vezes as pessoas acham porque vai ofertar, está tudo bem. Deus estava dizendo, eu estou vendo o coração deles, viu? E eu estou vendo como eles estão agindo. Então Deus usa o profeta Isaías. Só que o que eu acho lindo aqui também, irmãos, é porque Deus chama o povo a um diálogo. Diga aí, sempre a esperança para a árvore que foi plantada. Isaías insiste com o povo. Eu sei que não é fácil ser profeta. Eu sei que não é fácil você achar que está sozinho, porque nós nunca estamos sozinhos. Eu sei que não é fácil você estar orando e dizendo, na minha casa só é eu. Eu sei que não é fácil você dizer assim, mas Grazi, parece que as coisas não vão acontecer, parece que ele não vai se converter, parece que não haverá mudança, parece que quanto mais eu faço, o menino está terrível, a menina está terrível, o marido está terrível, a esposa está terrível, o cenário não muda, o contexto é o mesmo, a luta é todo dia a mesma luta. Mas o que Deus estava dizendo para Isaías é assim, eu vou dar uma chance para esse povo. Tem esperança para nós, irmãos. Tem esperança para um povo que parecia que não tinha mais esperança para ele. Olha que Deus fala. O Senhor Deus diz, venha cá, vamos discutir esse assunto. Deus sabe assim, vamos conversar um pouquinho então. Vocês querem mesmo? Se vocês estiverem dispostos a me ouvir, eu vou falar como Isaías. Eu vou fazer uma coisa nova no meio de vocês. Só quem está disposto a obedecer e a renunciar, irmão, não só tem direito, mas Deus tem prazer em fazer na vida do servo que obedece a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus chama o povo para um diálogo e diz, vamos conversar, vem aqui. Já que o profeta que eu enviei está insistindo, ele é muito amado meu, eu vou insistir, olha, os seus pecados me deixaram manchado, como um escarlate, está tudo vermelho. Eu não consigo ver nada de vocês. Sabe o que Deus estava dizendo? Só consigo ver sangue. Só consigo ver o que é de mal em vocês. Tudo está escuro aos meus olhos. Deus literalmente falando com o povo. Primeiro deu uma chamada. E ele disse assim, ó, só que se vocês quiserem, ainda tem uma chance. Deus ainda muda roupa de cor de crente. Deus disse assim, eu pego essas vermelhas, aleluia, e visto brancas como a neve. Eu sei que os pecados de vocês estão como escarlate aos meus olhos, mas eu vou transformar com uma veste nova, branco como a neve. Talvez para você não tenha mais jeito, mas diga aí, tem jeito sim. Tem jeito, irmão. Tem jeito, Graça, mas como você prega, aleluia, sabendo que também ainda tem que alcançar vidas dentro da tua casa, sabendo que ainda tem pessoas que não foram salvas e que estão terríveis. Irmãos, o jeito quem vai dar não é Graça, aleluia, não é Marcos. Quem vai dar o jeito é o Deus de Israel. Porque às vezes o nosso olhar humano diz, tem jeito, é eu que vou resolver. Eu disse, tem jeito, mas não é você que vai fazer. Tem jeito pra mim, aleluia. Você fica quietinha aí, vai fazendo o que eu mando. Vai descansando em mim, aleluia. Porque tem cuidado de Deus para alguém que entrou aqui esta noite. Deus estava dizendo, irmãos, uma certa feita, uma mulher por nome de H foi despedida ao deserto, pastor. E Abraão despede ela para o deserto e para ela não tinha mais esperança. Então, quando ela achou que não tinha mais esperança para ele, o recurso celestial bradou no ambiente. Quando acaba recursos terrestres, sempre tem recursos celestes, irmãos. Então, a Graça no deserto com um menino, ela sai da casa dele simplesmente com um odre de água e um pão, irmão. Os pães que não daria para chegar muito
Diga aí para o seu irmão: Deus permite o alimento terrestre acabar, porque Ele quer mandar maná do céu. Então o contexto aqui era um contexto terrível. Me despediu, fui para o deserto, não tem mais jeito, vai morrer eu, vai morrer o menino. Mas eu quero dizer para alguém que Deus está vendo choro de crente essa noite. Deus está colhendo lágrimas, irmão, porque lágrima de um crente, irmão, não cai no chão, irmão, ela cai no céu, irmão. Aparentemente está descendo, irmão. As lágrimas são para regar as sementes, irmão, que foi plantada em oração, que foi plantada você profetizando, você andando. Sabe por quê? Porque o salmista declara que todos que saem andando, peraí, me ajuda a pregar, que sai andando. E o quê? Chorando. E chorando voltará colhendo seus molhos, colhendo seus feixes. Você pode ter chegado aqui triste, aleluia, dizendo não tem mais esperança, mas eu quero dizer que tem feixes para você carregar nessa noite. Tem olhos, tem providência de cima, irmão. O nosso Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Não podemos descrever o que Deus vai fazer, porque são coisas imensuráveis para nós. Então, irmã, sai. E para ela não tinha mais jeito. Diga, não tinha mais jeito. Para ela. Mas o texto diz que Deus ouviu o choro do menino. Olha, Deus viu a dor da mãe e ouviu o choro do menino. Olha que coisa linda. Talvez nós que somos mães, irmãos, ficamos preocupados. Eu já entreguei na mão de Deus. Bloqueei o meu sonho. Só assim, irmão. Porque eu não quero ver, entendeu? Eu vou resolver se eu ficar vendo stories. Esse recado é para alguém. Eu senti de falar e eu vou falar. Vai adiantar eu ficar vendo o que está acontecendo nos stories, a bagunça, os problemas. Nada, logo é bloqueio, não quero ver nada. Deixa Ele cuidar. Deixa Deus ver os stories. Deixa Deus ver no Instagram. Deixa Deus visitar o menino. Deixa Deus trabalhar. Pra quê que eu vou ficar ligando? Tá onde? Tá fazendo o quê, menino? Aleluia. Menino, mas não faz isso mais. Eu disse, ó, eu peguei o telefone, desci, disse, ó Jesus, tô ligando para quem pode me responder. O menino é teu, viu? Ele está na tua mão. Aleluia. Pergunta se eu paro de fazer a obra por causa de menino. Pergunta se eu paro de andar. Pergunta ao meu marido que qual foi o dia que eu perdi o sono. Aleluia. Mas não sei. Olha, não quero saber não, viu? Por favor, não me comunique. Aleluia. Porque eu sei bem em quem eu tenho crido. E por fim, Ele se levantará. Não é eu que me levanto, é Ele que se abaixa. Ei, irmãos, vamos parar com a preocupação. Deus não. Tem um louvor que fala aí, assim, ó. Deus ainda não te abandonou. Quem sabe esse louvor? Com certeza Deus não é culpado, não. Como antes, sempre esteve do teu lado. Deus está contigo. E Ele está agindo, ninguém pode impedir. Quando Ele vai na tua frente, todo mal tem que cair. Aí às vezes alguém vê os stories e vem me perguntar: como é que tá? Eu digo, sei não, mas tá tudo bem, porque eu estou orando. E se tiver mal, tá tudo bem, porque se tiver mal, foi o dono dele que fez com que ele ficasse assim, irmão. Então, irmãos, vamos confiar.
brado. O anjo deu um brado que não vou nem pisar na terra. Tem coisas, irmãos, que Deus vai resolver lá de cima. Ele só deu um grito. Ei, Agar! Eu ouvi o choro do menino, viu? Eu tenho promessa na vida dele. Não temas, Agar, porque esse menino, eu vou entregar uma nação para ele. Deus estava dizendo, eu estou cuidando de você, estou cuidando do menino, estou cuidando da casa, e ainda tem promessa e vou cumprir na vida dele. Vai ser aleluia. Tem promessa de Deus essa noite, sendo renovada nas nossas vidas. Quando o anjo grita, as vendas do óleo caem por terra. Tem vendas caindo aqui essa noite, irmãos. Tem vendas caindo aqui essa noite. E Deus vai te dar sabedoria. Sabedoria para você lidar. É um desespero, uma agonia. Parece que não vai, mas o Senhor diz: não se esqueça que você não será chamada abandonada e nem desamparada. Irmãos, no momento de dor, aí ela sai de lá toda Agar. Olha, oh glória, Jesus falou, aquele culto que você vai, que Deus usa um profeta e que você está murcho, né? Uma bexiga que já encheu 3 dias, aí Deus dá um sopro, aí a bexiga volta, volta fazendo assim. Nós somos cuidados pelo Deus de Israel. Diga para alguém, é cuidado, aleluia. É cuidado dele na minha vida e na tua. Às vezes, irmãos, queremos entrar por portas que estão abertas, mas não são de Deus, irmãos. Irmãos, eu dei a mensagem, mas eu vou falar porque faz parte da mensagem. Eu consegui uma vaga de emprego. E me pagava muito bem, e ia me pagar muito bem. Eu ia ser gerente de uma clínica de médicos antes de vir para cá. E aí eu ia ser contratada na terça-feira para trabalhar. E aí eu comecei a orar, falei: Senhor, só entro por essa porta. E falei para o meu esposo: se essa porta não for para me desamparar, porque tem portas que você entra porque você vai ficar desamparado, porque você não vai vir mais na casa de Deus, porque Deus não desampara. Mas tem portas que estão abertas, que nem toda porta que está aberta não é para mim você passar. Porque tem portas, pastor, que são automáticas, quando você pisa ela abre, mas nem por isso você vai entrar nela. É porque ela tem um sistema que quando você pisa, o sensor dela liga e ela abre automaticamente, essa porta se abriu. E eu em oração, ó, não deixa o céu trabalhar. Já fui contratada, mas sou contratada primeiro pelo céu, aleluia. E aí quando for no domingo, irmãos, eu estou em casa fazendo almoço para minha família, estou ali depois da EBD, estamos ali o profeta de Deus, pastor Luiz, eu vou falar, pastor, preciso entregar isso aqui. E aí meu telefone tocou e ele disse assim, vou falar com as minhas palavras: irmã, Pai do Senhor, eu estava em oração e Deus disse assim, que aquela porta que estava aberta, que está, não é para você entrar por ela. Eita glória! E aí ele me descreveu o porquê. Ele falou: irmão, porque vai acontecer assim, assado. E não é para irmã ir não. Eu digo: eis-me aqui, eu que não vou. É para mandar mensagem agora para a gerente ou daqui a pouco? É agora, né? Aleluia, eu vou mandar. Peguei o telefone, irmão, mandei a mensagem. Disse: olha, é o seguinte, eu não vou mais, tá? Trabalhar aí, eu não quero mais. Muito obrigada, Deus abençoe vocês, abençoe o ambiente, abençoe tudo aí, mas eu não vou mais. Aí a mulher ligou, mandou mensagem: por quê? A gente gostou tanto de você. Eles falam assim, né? A energia sua é tão boa. Não é a energia, irmão, é a presença de Deus. Não é a energia de nada, é a presença de Deus. E aí eu disse assim, aí ela mandou mensagem assim: o problema é dinheiro? Ela estava dizendo: peça quanto tu quiser que eu pago. Eu disse: não, porque nem só de pão viverá o mundo, mas de toda a palavra
de Jesus. E por ali encerrou o assunto. Estou pregando um culto, e foi na segunda que ela me respondeu. Estou pregando um culto de terça-feira sobre a flecha, o arqueiro. Estou dando lugar para Jesus, aleluia. Que fiquei triste, não quer Jesus. Você pode fechar as portas, tudo que está aberto, não é para mim, tá? Não quero nem ver aberta. Aí eu estou pregando. Aí daqui a pouco meu esposo mandou um monte de mensagem. Filha, olha a oferta que caiu na conta, eu te mandei tudo para você, é a oferta. Deus mandou essa oferta. A oferta alta, viu? Não é R$1.000 não, viu? Mandou uma oferta. Eu, opa, como é que é essa história, Jesus? Eu preguei, eu tenho lugar para Jesus, irmão. Porque a coisa boa, irmão, é quando você reconhece que Ele nunca vai te desamparar. Ele nunca vai te abandonar. E eu não tinha mãe nem dinheiro para viajar, aleluia. Eu oro, papai, eles vão orar, aleluia. Porque o céu está em movimento. E aí vai esse pix e logo de novo, aleluia. Quem disse que é para mim entrar por essa porta? Eu vou viver das portas que o céu vai abrir. É Deus que faz. É o nosso guarda-roupa, é Deus que sustenta tanta roupa que chega nova. É tanto sapato novo que eu olho assim, eu estou tanto de sapato, é mais roupa. Se for escolher, agora você quer, meu Jesus. É Deus, é cuidado de Deus. Não é dele do humano. Então Isaías, voltando para a mensagem, irmãos, ele estava profetizando para o povo, irmãos, que estava em um declínio terrível espiritual. Foi chamado com tanta autoridade para pregar daquilo que Deus mandou ele, que ele começa a pregar para o povo, irmãos. Ele precisava fazer aquele povo entender que Deus precisava que eles mudassem, porque Deus amava o povo, Deus sempre amou. E o povo em cativeiro. E o povo achando porque perdeu as terras, foi para o cativeiro, achou que estava desamparado. Aí Deus levanta Jeremias e disse assim, não, vocês vão ter filhos, vocês vão se casar aí, vocês vão plantar na terra, a terra vai vingar, vai dar fruto, tudo isso é dentro do cativeiro, porque tinha levantado um profeta, um falso profeta, dizendo, não, vocês vão ficar pouco tempo aí. Eu quero dizer para alguém, independente do tempo de cativeiro, que eu e você vai ficar, se foi Deus que colocou, vai se cumprir o tempo determinado dele. Mas nem dentro do cativeiro ele vai soltar a tua mão. É tu dentro do cativeiro do teu lado, dizendo, vai que eu estou contigo, aleluia. É tu dentro da prova que Deus ele vai, toma que eu estou contigo. É você no estreito financeiro, Deus vai que eu vou mandar uma quantia. Vai que eu vou abrir uma porta. Vai que vocês não vão morrer. Vai que eu não vou desamparar. Vai que eu vou... Quem é que faz isso? É Deus. É só 3. É 70. Quanto tempo tem sua prova? Não precisa responder para mim. Quanto tempo? Será que Deus vai te deixar 70 anos? Não, irmãos. Deus está respondendo a oração de crente essa noite. A palavra veio de encontro. A palavra ela veio até nós. Não fomos nós que foi até ela. É que João disse, não foste vós que me escolheste. Eu escolhi vocês, não foi para ficar sem a palavra, foi para inculcar ela dentro de você. Tem valores que são inegociáveis. E o valor da palavra em nossa vida, ela traz toda a essência de cumprimento de promessa. Não tem como ter uma essência para cumprir se não tiver. Então Deus estava falando por intermédio de Isaías exatamente isso. Nesse período de tempo, Deus estava dizendo para eles, o povo, eles estão em plena indisciplina. O povo está pecando. E Deus sabe como trata crente rebelde. Meu Deus! Deus trata crente rebelde com disciplina da sua palavra. Deus disciplina porque o povo de Deus é um povo disciplinado, irmão. Não tem como não fazer a obra de qualquer jeito. Fazer a obra dando mau testemunho. Não tem como. Nós aonde a gente vai tem que dar bom. Se tem uma briga, você vai fazer o quê?
Se tem uma fofoca, você vai dizer o quê? Eu não quero participar dessa mesa. Dá licença? Estou saindo. Se tem alguém que vai falar mal do pastor ou de algum dos pastores, diz, não, aqui não dá para mim não. Dá licença? Eu não deixo. Porque isso vai corromper a minha essência diante de Deus. Quem lembra de Moisés e Arão? Estava ali, pastor. Eles estavam ali, sabe? Só estava lá só. Fizeram um comentário. Aí Deus desceu na porta da casa. Diga para o seu irmão, Deus sabe onde é o teu endereço. Ele bate na porta. E ainda te tira do arraial. Ainda deixa enfermo, aleluia. E ainda tem que voltar para o profeta que tu falou mal orar, porque senão não vai ter cura, aleluia. Agora. Eita, glória a Deus. Então, irmãos, é inegociável. O que Deus está falando com Isaías, esse povo se conserta. Para de adorar esses deuses. Para de acumular coisas dentro do coração. Para de acumular coisas na mente. Para de colocar coisas aí dentro que está te corroendo. Dizendo, lá, prega melhor do que eu. Eu já disse para o outro pastor, eu prego pela misericórdia, pastor. Só Deus para me ajudar. Porque eu sou teimoso. Jesus me ajuda. É a palavra de Deus. Mas canta melhor do que eu. Glória a Deus, se canta melhor. Aleluia! Glorifica de pé, se canta. Mas tem uma oração fervorosa que nem Apolo, aleluia. Dê glória a Deus, porque tem alguém que é eloquente no nosso meio. Mas às vezes a gente fica, uma insatisfação, mas é porque é fulano que vai pregar, que eu não, irmãos. Vamos receber, porque a palavra de quem? Da graça? Deus. Oh, meu Jesus, eu peço a misericórdia todo dia, toda hora. Então, irmãos, para a gente entender o que está acontecendo aqui, no capítulo de número 62, Deus está falando com o povo. Ele está dizendo assim por intermédio de Isaías, eu amo o Sião. É uma declaração. Porque até o 35 é um período de libertação do povo. É um período que o povo está em pecado e precisa se voltar para Deus. Então, há uma existência do profeta. Ele não desiste. O profeta ali, pregando para o povo. E a mensagem dele era uma. E disse assim, se vocês passarem pelo fogo, se estiver com Deus, vocês não vão se queimar. E era uma palavra de encorajamento para o povo. E o profeta dizia assim, olha, não temas, bichinho de Jacó. Se vocês passarem pelas águas, eu garanto para vocês que Deus não vai deixar vocês naufragar. Eles vão tirar vocês. Olha a minha mensagem de Isaías. Era uma mensagem que encorajava 24 toda hora. Deus falando com o profeta Isaías ali. Mas quando chega no capítulo 35, ele está em um período de restauração. Ele quer restaurar o povo de Israel. Ele quer ajudar o povo de Israel. Ele quer mudança para o povo de Israel. Mas como vai haver essa mudança? E ele dizia assim, desde a antiguidade, Isaías dizendo, nem os seus olhos viram, nem os seus ouvidos ouviu falar de um Deus tão grande que vai além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Então Isaías estava falando para eles, vocês só precisam esperar em mim que eu nunca vi. Desde antes, Isaías profetizou na década de 650 até 740 antes de Cristo, mais ou menos. Então ele estava dizendo para o povo assim, não, esse Deus é grande. Ele declarava para o povo, no 43, antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa fazer vocês escapar da minha mão. Aleluia. E aí estava dizendo assim, e operando eu, quem impedirá? Olha, a palavra de Isaías para o povo era uma palavra que trazia coragem 24 horas para o povo. E o povo ali, tá certo. Dava uma balançada, caía, e Deus, vou levantar vocês. Caía de novo, e lá Isaías profetizando sobre a vinda do Messias, dizendo assim, quem foi que deu crédito, meu Deus, em nossa pregação? E a quem foi dado o braço forte do Senhor? Quem foi que deu? Quem foi? O povo não estava nem querendo saber de ouvir, mas Deus chegou um tempo de mudança para a vida do povo de Israel.
Eu vou repetir. E chegou um tempo de mudança, um tempo novo para a nossa vida. O que Deus está dizendo para nós essa noite é isso. E Ele dizia assim: não descansarei até que a sua vitória brilhe como o sol e a sua salvação brilhe como uma tocha acesa. Será que Ele estava disposto? Deus estava disposto. Deus estava dizendo assim: eu não vou descansar enquanto eu não ver o rosto de vocês brilhando. Aleluia. Enquanto eu não ver vocês com o rosto com tanta presença, eu não vou parar, eu vou insistir, eu vou até o fim. Aí eu pergunto, por que muitas das vezes pensam em desistir, em parar no meio do caminho? Isaías disse: eu vou até o fim com vocês. E olha o que ele diz no 2, eu amo. Jerusalém, todas as nações verão a sua vitória. Ele estava dizendo: eles vão ter que ver o que Deus vai fazer na vida de vocês. Todos os reis ficarão admirados com a sua beleza. Você terá um novo nome. E isso aqui é coisa maravilhosa para mim. Porque Apocalipse vai dizer, irmãos, que nós vamos ter um novo nome. Deus vai nos dar um novo nome. Ele estava dizendo assim: eu tenho mudança de vida, uma mudança drástica de identidade. O que Deus estava falando com eles: eu estou mudando a identidade de vocês hoje. Vocês estão recebendo uma cópia nova. Vocês estão recebendo uma foto nova aí nessa identidade hoje. Uma identidade de mudança na vida de vocês. Você terá um novo nome. Um nome que o Senhor dará. Quem vai dar o nome? Senhor. Oh, aleluia. Você será como uma bela coroa que pertence ao Senhor seu Deus. Aleluia. Quem que vai deixar a coroa aí, irmão? Eu não vou deixar a minha, não. Quem que vai deixar? Apocalipse também fala para a gente guardar o quê? A coroa. Temos que guardar ela, cuidar dela com muito carinho. Todo dia, ó, botar uma pedrinha, ajudar ali, ter uma busca mais constante. E ele disse assim, eu acho lindo esse versículo. Em algumas traduções, irmão, eu acho muito bonito, que vai dizer assim: nunca mais chamarão de abandonada. A sua terra não será mais chamada arrasada. Você será chamada Efisibá. Em algumas traduções está assim. Efisibá, esse nome Efisibá vai dizer minha querida. Olha como Deus estava trazendo o povo. Ele estava dizendo assim: vocês são a minha Efisibá. Vocês são a minha amada. Vocês são a minha querida. Diga para alguém assim: eu e você somos queridos de Deus, somos amados do Senhor. E eu acho lindo porque ele segue dizendo assim: aleluia. Você será chamada Efisibá, que quer dizer esposa, casada com Cristo. O problema é que Deus nos chamou para um relacionamento muito sério, mas tão sério, uma aliança tão séria, que não tenho certeza que ninguém nunca colocou uma aliança tão poderosa. Ele está dizendo assim para o povo de Israel: eu quero um compromisso, eu quero me casar com vocês, eu quero viver abraçados com vocês 24 horas. Ele disse: nunca mais vocês vão me chamar de desamparado, nunca mais de abandonado. Sabe que eu lembro dessa expressão, pastor Luiz? Em Êxodo 14, eu amo. Quando Moisés está saindo com o povo do Egito, e Deus fala assim para Moisés: Moisés, não temas, eu sou contigo, pode ir, passa com o povo. Esses egípcios que estão vindo atrás de vocês, vocês não vão ver eles nunca, nunca, vocês vão entender, eu vou repetir. Deus estava dizendo: nunca mais você vai ver o povo que te persegue, nunca mais, nunca mais. Foi até aqui, Moisés, daqui para frente, uma nova mudança de cenário para vocês. Então eu amo essa expressão, porque quando Moisés falou dessa expressão, Deus trouxe um ciclo novo para o povo de Israel. E essa noite Deus está nos permitindo um ciclo novo na nossa vida. A gente vai conseguir caminhar, irmão, entendendo que tem alguém que não vai te desamparar, alguém que não vai te deixar desordenada. Então
bar e vai ser pelular, que quer dizer casada, abraçada, querida, amada de Deus. Nós somos a igreja eleita, ordenadas pelo Senhor, irmãos. Eu não sei se vocês estão entendendo essa mensagem, mas Isaías constantemente ele convidava o povo a esperar em Deus, para que não fosse nunca. Por isso que no capítulo 40 ele vai dizer que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças como de quê? Como de águia. Vai andar e não vai se cansar, aleluia. Vai caminhar e também não vai se fadigar, porque essa é a esperança daqueles que estão em Cristo Jesus. A carne pode se cansar, como Paulo diz. Eu vou me desgastar dessa matéria, mas ainda que eu me desgaste, eu vou fazer o que foi me ordenado, porque o meu espírito, o nosso interior, ele se renova a cada dia, irmãos. O Senhor nos renova a cada dia, a cada manhã. Então, irmãos, essa foi a palavra que o Senhor colocar em meu coração essa noite, irmãos. E eu espero que os irmãos tenham recebido de Deus, porque o Senhor me passar essa palavra. Eu quero glorificar Deus por essa igreja, glorificar Deus pela vida do pastor Luiz e continue a oração por nós, irmãos, pela igreja ali de São Paulo, pela igreja viva. Eu sei que os irmãos já têm orado, mas nós precisamos de oração para que a obra, em nome de Jesus, continue. Vai continuar trabalhando.